A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria compartilhar mais uma vez a palavra de Deus no seu coração. Com certeza Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem que Ele tem a ministrar ao seu coração hoje. Deus, Ele é bom, tem coisas boas para nós. E eu creio em nome do Senhor Jesus que hoje Deus vai se manifestar de uma forma poderosa e vai nos ajudar, vai continuar nos ajudando, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando, porque Deus é bom e sempre tem coisas boas para nós. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo possa falar conosco por meio da palavra. Amém? Pai, nós apenas abrimos a nossa mente, o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que é transformadora. Por isso, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações de uma forma especial. Fale conosco, Pai. Nós queremos te ouvir hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar acerca de uma palavra que é usada no meio cristão. Você talvez já ouviu, e é justamente dessa história que nós chegamos aqui e vamos compartilhar. Talvez você já ouviu falar sobre Ebenezer, né? Que significa a pedra de ajuda, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Certamente você já ouviu essa expressão, não é verdade? E então nós vamos ler esse texto. Está lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então, você lembra nessa época dos juízes? Então, o povo de Israel fazia o que era mal perante o Senhor. Então, Deus enviava ali os povos inimigos que vinham contra Israel, e nesse momento se levantou os filisteus contra eles, e eles ficaram com medo. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livres da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel oferecia o holocausto, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. Então veja, aqui nós vemos o inimigo vindo contra o povo de Israel. O povo de Israel então pede para que Samuel clamasse, o profeta clamasse o Senhor, e ele foi para o Senhor, ele foi buscar o Senhor, ele foi clamar ao Senhor, né? Quando nós estamos diante de lutas, de batalhas, de adversidades, nós temos que ir até aquele que pode resolver por nós. Né? Talvez você hoje está passando por lutas, dificuldades, pressões, talvez batalhas espirituais, e você está com medo, com situações que você está temeroso, mas deixa eu te dizer, o Senhor é o seu ajudador. O Senhor é aquele que te ajuda no meio da guerra, no meio da batalha. É fato que nós vivemos tempos de guerra, é fato que nós vivemos em lutas, em batalhas espirituais, mas o fato é que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Ninguém será contra você. Eu quero declarar que nada, nem ninguém vai parar o que Deus tem para fazer na sua vida. E se o Senhor está no seu time,
com certeza você já venceu. Aleluia! E então nós vemos aqui Deus livrando o povo de Israel dos filisteus, agindo de uma forma poderosa, não é verdade? E aqui então Samuel diz, olha, esse lugar vai se chamar Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Ebenezer significa pedra de ajuda. E a expressão é usada aqui, até aqui nos abençoou, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é poderoso. Até aqui o Senhor nos socorreu. E essa é a verdade que nós vamos carregar hoje. Você está ouvindo essa palavra e você precisa carregar essa palavra no seu coração. Vou repetir algumas vezes aqui, Ebenezer, no seu coração, para que você lembre que até aqui o Senhor te ajudou. E outra, vai continuar te ajudando. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus gracioso. Eu me lembro no tempo da pandemia, então as pessoas estavam com medo de tudo aquilo que estava passando. E uma das palavras que eu tive no coração foi essa. E eu dizia para as pessoas ao meu redor, olha, se até aqui Deus nos ajudou, então eu creio que Ele vai continuar nos ajudando. Não é uma pandemia, não é uma calamidade no mundo, não é uma circunstância difícil que vai impedir que a mão poderosa de Deus de nos ajudar. Pelo contrário, Deus vai continuar nos ajudando. Deixa eu te dizer, não importa as circunstâncias que você esteja passando, enfrentando nesses dias, saiba de uma coisa, se até aqui Deus te guardou, se até aqui Deus te ajudou, se até aqui Deus te abençoou, Ele vai continuar te abençoando. Não são as circunstâncias que definem o quanto você vai ser abençoado, mas é o seu Deus, o seu Senhor. Então você é abençoado e o Senhor já te abençoou até aqui, o Senhor te guardou até aqui, o Senhor te ajudou até aqui. Os anos da sua vida mostram os anos que Deus tem te ajudado, que Deus tem guardado, que Deus tem livrado você do mal, da morte. Não é verdade? Então, se Deus tem guardado você até aqui, Ele vai continuar guardando, porque, na verdade, o Senhor é essa rocha, né? Então, se Ebenezer significa pedra de ajuda, então significa que Ele é o nosso sustento. Jesus é o nosso sustento, Ele é a nossa rocha. A nossa casa está sendo construída na rocha. Por isso nós não precisamos temer, por isso não precisamos se preocupar com as ondas do mar agitado, porque nós estamos firmados no rochedo, né? Eu me lembro uma vez que eu viajei para a praia no Brasil. Eu morava em Goiás, em Goiânia, e eu fui para a praia, e eu me lembro que lá no lugar onde eu fui, eu saí para orar, e havia uma rocha muito grande, e lá embaixo as ondas batiam com muita força, ao ponto das águas subirem até lá em cima. Mas eu não estava ali preocupado, eu não estava ali com medo, porque eu estava em cima da rocha. Veja, quando você está diante da rocha, quando você está sobre a rocha, quando você está firmado nessa pedra, você tem a segurança. É essa segurança de dizer que Deus está comigo, não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Não é? Vocês que moram aqui nos Estados Unidos, veem essas instabilidades, essas pressões, essas notícias todas que tentam nos fugiu a palavra aqui, que tentam nos tirar da estabilidade, né? Então é isso que vem para tentar nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós, ou gerar um medo nas nossas vidas. Eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus, você está diante dessa pedra chamada Ebenezer, essa pedra que te ajuda, essa pedra que te ajudou até aqui, que te trouxe até aqui e vai continuar te conduzindo, porque esse é o seu Deus, Ele é o nosso ajudador. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador. Aleluia. Você pode dizer aí onde você está? Deus é o meu ajudador. Aleluia. Você pode dizer novamente? Deus é o meu ajudador. Então Salmo 54, 4. Eis que Deus é meu ajudador.
o Senhor é quem me sustenta a vida. Uau! Ele é o nosso sustento. Isso é poderoso. Isso precisa ficar claro no seu coração. Essa é a palavra de fé para você hoje. Você que entrou aqui hoje, você que está ouvindo aqui essa voz sendo liberada no seu coração, Deus é o seu ajudador. Amém, Maurício? Deus é aquele que te ajuda. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Aleluia! Isaías 41, versículo 10. Um texto também que você deve gravar no seu coração. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele te fortalece no meio da fraqueza, ele te ajuda diante da necessidade e te sustenta quando você está necessitado de algo, precisando daquele que te segura, que te sustenta, que te firma, que te faz permanecer. Por isso você deve declarar, por isso você deve dizer amém, por isso você deve dizer sim, Senhor, eu creio, o Senhor é o meu Ebenezer, o Senhor é aquele que me ajuda, o Senhor é minha rocha que me sustenta, que me firma os passos. Muitas notícias, muitas coisas vêm até nós para tentar trazer o medo, mas deixa eu te dizer, você tem um ajudador, você tem aquele que te fortalece, que te ajuda e que te sustenta diante das circunstâncias da vida, em nome do Senhor Jesus. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, a minha ajuda, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Então, quando você, de fato, entende isso, você é, então, fortalecido em nome do Senhor Jesus. O Maurício está pedindo aqui para repetir o versículo. Eu não sei qual versículo, mas nós falamos de Isaías 41, 10, e falamos agora de Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia! O seu socorro vem do Senhor. O que você precisa é do Senhor todos os dias. O que eu e você precisamos todos os dias é saber que Deus está conosco. Não importa as circunstâncias, não importa o que nós estamos sentindo. Porque às vezes nós acordamos, às vezes sem ânimo, sem disposição, mas nós podemos dizer: o Senhor é o meu socorro. O Senhor é aquele que cuida de mim. O Senhor é que me fortalece. O Senhor é que me ajuda. O Senhor é que me sustenta. O Senhor é que está comigo. Eu me lembro aqui o Maurício colocou Isaías 41, 10, que eu, num momento da minha vida, eu me lembro que eu estava numa situação e eu senti um pouco de angústia, mas eu lembro que eu lembrei desse versículo de Isaías 41, 10, e eu disse: Senhor, eu não preciso ter medo, não preciso ficar com medo, porque o Senhor é comigo. Não temas porque eu sou teu Deus. É isso que a palavra de Deus diz para mim. Então é isso que eu creio. O Senhor me fortalece, o Senhor me ajuda, o Senhor me sustenta. Eu me lembro que aquela angústia saiu, aquele medo saiu. Por quê? Porque apenas eu declarei a verdade do que Cristo diz. Se Ele me fortalece, se Ele me ajuda, se Ele me sustenta, apenas diga: Senhor, o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor é o meu ajudador. É Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! E realmente o povo de Israel venceu a batalha. Mas sabe o que é poderoso aqui? No versículo 14 de 1 Samuel 7. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. É tempo de restituição. Veja, o inimigo vem intentar o mal contra eles. E eles, o povo de Israel, venceu o inimigo, ainda teve a restituição. Esse é o ano da restituição. Então quer dizer para você que você vai ver a restituição sobre a sua vida. Aquilo que o inimigo roubou no passado, o Senhor vai trazer de volta de uma forma multiplicada, muitas vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Talvez o diabo quer tentar te paralisar ou te impedir de viver uma vida abundante, trazendo medo para a sua vida. Quer dizer que nesse tempo em que o diabo tenta trazer um medo na sua vida, Deus vai restituir.
e vai te dar muitas vezes mais. E a Bíblia diz que houve paz entre Israel e os amorreus. E eu quero dizer que Deus vai te trazer a paz. Deus vai te trazer paz ao seu coração, em nome de Jesus, porque esse é o tempo, esse é o momento, em nome do Senhor Jesus, de você crer que o Senhor é o seu ajudador, que o Senhor é aquele que está com você, o Senhor é aquele que te sustenta nesse momento, nesse dia, nessa temporada da sua vida, nessa estação que você está passando. Eu quero dizer que o Senhor é contigo, o Senhor é por você, e Ele te ajudou até aqui, Ele vai continuar ajudando, em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu orar por você, deixa eu liberar palavras de vida no seu coração, e declarar que, de fato, você vai ser sustentado pelo Senhor, você vai ser fortalecido pelo Senhor, é aquele que vai te dar realmente força espiritual para vencer cada uma das batalhas, e Deus vai te restituir, e Deus vai te abençoar ricamente. Se abençoou até aqui, vai continuar abençoando. Se guardou até aqui, vai continuar guardando. Se te livrou de muitas situações até aqui, vai continuar livrando também, porque Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então essa é a fé que nós temos, essa é a fé que nós carregamos, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que eles vão desfrutar desse Deus que é Ebenezer, esse Deus que é essa rocha, esse Deus que nos ajudou até aqui, vai continuar nos ajudando. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que toda e qualquer luta que os meus irmãos estejam enfrentando agora, eu quero declarar que eles já são mais que vencedores em Cristo Jesus, que o Senhor é quem os ajuda, o Senhor é quem os fortalece, o Senhor é quem os sustenta nessa hora para vencer cada batalha, e eu quero declarar que eles vão ser restituídos muitas vezes mais, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor tem coisas boas para eles, o Senhor no dia de hoje eles são ricamente abençoados. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia da vitória, esse é o dia deles terem a fé de que o Senhor é por eles, de que o Senhor está com eles e que eles vão de fato viver um tempo de restituição. Eles vão viver da abundância do Senhor, e se os inimigos sobrevêm contra eles, são eles que tropeçam e caem, são os nossos inimigos que serão destruídos, e nós iremos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, e vamos ver a vitória do Senhor na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, veremos o sobrenatural nesses dias de uma forma extraordinária, porque o Senhor é bom e tem coisas boas para nós, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia! Você pode dizer amém? Pode dizer aí, aleluia, glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. Essa é a fé que nós temos. E se Ele nos ajudou até aqui, se Ele esteve conosco até aqui, Ele vai continuar conosco todos os dias. Não tenha medo, não tenha receios. Se até aqui o Senhor te trouxe, se até aqui o Senhor cuidou de você, se até aqui o Senhor fez, então o Senhor vai continuar fazendo, o Senhor vai continuar movendo, o Senhor vai continuar fazendo coisas tremendas, porque Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo aquele que Ele mesmo diz, Ele é o nosso ajudador. Então, você está precisando de ajuda nesses dias? Saiba que você já tem o melhor de todos os ajudadores, que é o Senhor, né? E é o próprio Espírito Santo, é aquele que é também o nosso ajudador, que está conosco todos os dias e que nos fortalece, que nos sustenta no meio das nossas batalhas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você que está aqui, chegou até aqui, até o final, eu só quero declarar que você vai realmente viver essa graça de ter o Senhor como seu ajudador, e eu quero te pedir algo também, que você compartilhe com outros aquilo que você tem recebido. Lembrando que nós compartilhamos no nosso grupo, inclusive está aí na bio do Instagram. Você pode entrar no grupo para receber sempre essas ministrações, também os livros que nós vamos escrever durante esse ano de 2025. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandes e tremendas. Prepare-se que nós vamos ver o que nós nunca vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos esse ano. Você está sendo semeado
pela palavra todos os dias aqui, com certeza virá uma grande colheita também. Porque o tanto de palavras que você tem recebido aqui, com certeza vai produzir também uma colheita abundante sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço e um dia guardado, protegido e ajudado pelo Senhor. Mais um dia, hein? Porque é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e com certeza vai continuar nos ajudando. Amém? Um grande abraço a todos, amo vocês.